Shabbat Shalom, amados, beleza? Aqui é o Alexandre do Ministério Bíblico Albermas. Estamos aqui mais um Shabbat, mais um sábado, para fazer como em Atos 15, 21 está escrito, que a cada sábado Moisés é pregado nas sinagogas desde os tempos antigos em todas as cidades. Não só a lei, representada por Moisés, mas também os profetas, assim como Jesus, nos evangelhos, leu o rolo dos profetas, Isaías e outras passagens. Aqui estamos nós também, não só para falar da lei, dos profetas, dos escritos, como também do evangelho, das cartas paulinas e da revelação de João. Bom, hoje então a gente vai falar do vale de ossos secos de Isaías 37, numa palavra curta. Bom, qual o contexto ali do livro de Ezequiel? Falei Isaías, mas é Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Qual o contexto? O contexto é o seguinte: haviam 12 tribos de Israel, 10 ficaram para o norte, na divisão do reino, ali depois que Samuel morreu, que seu filho assumiu Roboão e tal, e 10 tribos ficaram com Jeroboão no norte, o reino de Israel, e 2 tribos no sul, Judá e Benjamim ficaram com Roboão. Essas 10 tribos que ficaram ao norte, mais representadas pelos filhos de José, pelos efraimitas ali, que foi a tribo que mais prosperou, essas 10 tribos foram dispersas no ano 722 pelos assírios. E ao sul ainda durou mais um pouco mais de 150 anos ali por ali, mais de 130 anos. Que eram quem? Eram os da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, que ficaram leais à dinastia de Davi. E esses, onde eles tinham o templo e tal, em Jerusalém, eles ainda permaneceram em Jerusalém, na Judéia, até o ano 586, quando foi a queda e a dispersão dos judeus pelo mundo, dos judeus de Judá ali e Benjamim. Então, no ano 586 a.C., os babilônios, comandados por Nabucodonosor, expulsaram e destruíram o templo e boa parte de Jerusalém. Ezequiel, no exílio, na Babilônia, ele está escrevendo. Então, assim, aqui tem algo muito contextual que ele estava falando para a época, mas que vai surtir um efeito que ainda não se cumpriu e a gente vai entender por quê. Então vamos lá para Ezequiel 37. Começa assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Provavelmente uma visão ou um sonho. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, Ben-Adad, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ou seja, o sopro de vida, o ar que nós respiramos. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, Ezequiel falando, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito, não havia neles o sopro de vida, o que nos faz respirar, o que nos dá a vida. Então ele me disse, profetiza, Deus dizendo, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito,
e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então me disse o Filho do Homem. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. 12. Portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e é o que fez, diz o Senhor. E olha lá, continua no 15 assim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros, né? Ou seja, as duas tribos, uma tinha 10, né? As duas seções, vamos dizer assim, 10 tribos mais 2. Depois toma outro pedaço de terra, ó filho, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Aí junta-os ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão, quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelará o que significam estas coisas? No 19, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, que eu falei das 10, suas companheiras, e a juntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão, uma vara só. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação, na terra dos montes de Israel, e um só rei será de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais no futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-eis de todas as suas apostasias e que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos seus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será meu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então, amados, aqui está falando de uma visão que Ezequiel teve, né, que Deus deu para ele, onde tinha o vale de ossos secos, os ossos, né, todas aquelas caveiras totalmente mortas e os ossos espalhados, os ossos se ajuntam, criam tendões, carne, pele, e depois assopra, Deus pede para Ezequiel profetizar para o Espírito vir dos 4 ventos, ou seja, vem de todos os lugares, e dar de novo a vida àqueles ossos secos que, né, se refizeram, né, foram ressuscitados. Isso não só era uma alegoria para o tempo passado, onde Deus falava que ele ia reajuntar todas as tribos,
né? Como, por exemplo, a gente vê no Atos 2, no Pentecostes, né? Pessoas do mundo inteiro, judeus do mundo inteiro e até de outras nações que vieram adorar o Senhor, se juntaram ali para a festa das semanas, né? Shavuot, Pentecostes. E aí Deus derramou o Espírito sobre todos eles. O que era de exclusividade dos profetas, né? dos guias antigos de Moisés e os guias dos juízes, Deus derramou sobre todo aquele que vier e pedir o Espírito. Todas essas profecias dizem de um tempo que ainda não se cumpriu, que é para o tempo futuro, que é qual? Onde todas as tribos de Israel se reunirão e os gentios, ao verem, também saberão que o Deus de Israel tem um povo. E qual é esse povo, segundo o Apocalipse? Todos que creram em Deus por meio de Jesus. Não só os judeus, como os não-judeus, né? Os gentios. Por quê? Estabelecerá um só pastor, um só rei, Davi, mas não Davi exclusivamente, porque quando se diz a casa de Davi, não quer dizer que Davi será o rei, mas sim alguém da casa dele, né? Então, assim, Jesus era da casa de Judá, da dinastia de Davi. Então, ele, ao voltar, vai cumprir isso. Primeiro 1000 anos no céu, onde ele foi preparar as moradas e volta para nos levar lá, como está escrito em João 14. E depois para reconstruir a nova Jerusalém. Eis que viu um novo céu, uma nova terra, fala Apocalipse, fala no fim de Isaías, ali 64, 65, 66. E aqui também em Ezequiel 37. O tabernáculo será reconstruído. E Jesus diz que ele, né, é o tabernáculo vivo, né? E o Espírito de vida que nele vive é o tabernáculo. Então ele estará para sempre e sempre conosco, por toda eternidade que não tem fim. Então, amados, creiam que independente se são judeus ou gentios, todos que se ajuntam, Deus faz uma aliança de quê? De Shalom, Berit Ha-Shalom, uma aliança de Shalom, uma aliança de plenitude, de paz. Que é qual aliança? É o cumprimento das palavras de Deus, não o fim, mas a continuação plena em Cristo Jesus. Como ele disse em Mateus 15, 17, 18, eis que eu não vim abolir, eu vim tornar pleno, plerosei, né? Eu vim tornar pleno as coisas de Deus. Então, ele veio tornar pleno, ele quer fazer um povo que o aceite, que o receba pela fé, e não pelas obras do fazer da Bíblia, né, da lei, mas sim pela fé, e pela fé o ame, pela fé cumpra as coisas com amor, com plenitude, espiritualmente, internalizadamente, muito antes do exterior, porque o exterior é podre, o exterior é carne, o exterior é sempre o ego e a vaidade dos homens e a necessidade de mostrar que é santo em si mesmo. Mas Deus que vê o coração sabe a podridão do homem. Então não sejamos como sepulcros caiados, que por fora eram todos bonitos, pintados de cal, branquinhos, mas por dentro estavam cheios de mácula, destruição e de ossos podres, secos, mas que, reavivados pelo Espírito, nós nos tornemos em Cristo Jesus limpos por dentro, como um copo limpo por dentro, para que por fora a gente também resplandeça a luz de Cristo. Creiam, esse mesmo Jesus que subiu ao terceiro dia, ressuscitou depois da cruz, e passado 40 dias ressuscitou, subiu aos céus, é o que volta a nos buscar. Essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos, que tanto as 12 tribos de Israel, como os 144 mil que diz em Apocalipse, como os povos do mundo inteiro, de incontáveis que João fala, povos e pessoas, que não, um mar de gente que não dá para ser contado, esse povo, ele ama Jesus Cristo segundo toda a palavra, sem nunca ganhar dinheiro com a palavra, sem nunca falsificar a fé, contrabandear a fé, destruir o lar das viúvas e dos órfãos, para enriquecer para essa terra, para o que é material. Não, não, amados. As coisas de Deus são espirituais, porque Deus é Espírito, e Deus é um só com o Filho e com o Espírito. É a unicidade complexa.
Jesus vai voltar. Creiamos e tenhamos sempre a esperança de Shalom ve'emet, né? Uma paz verdadeira. Beshem Yeshua HaMashiach. Ou seja, em nome de Jesus. Amém.